Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Então eu vou iniciar uma apresentação aqui do Bhagavad Gita para vocês conhecerem um pouquinho do Bhagavad Gita. Eu pensei no encontro de hoje a gente fazer uma apresentação do Gita, a gente se conhecer um pouco também, e a partir do próximo encontro a gente começar com o capítulo 1, o 2, e aí vai se desenvolvendo. Eu não... com a Sala Verde nós conversamos, né, devido às experiências que nós tivemos nos outros anos, a gente não marcar um limite para concluir o Bhagavad Gita, porque, como a Tayana falou também, né, na medida que a gente vai trocando e vai conversando a respeito, vai enriquecendo o curso, vai enriquecendo o estudo. Então, eu preferi não colocar prazos, porque senão a gente vai ter que limitar essas trocas no prazo. Então, eles deram essa colher de chá e deixaram o curso aberto até o final do ano. Então, a gente vai estudando, eu estimo assim que a gente vai levar uns 6 a 7 meses para concluir esse estudo, se for o mesmo ritmo que as outras turmas. Mas pode ser mais, pode ser menos, aí vai depender muito de vocês. Eu acho até que mais lento, mas com mais trocas, é mais saboroso o curso, é mais saboroso estudar o Bhagavad Gita. Vocês vão notar que os versos eles são muito ricos de significado. Então a gente pode explorar isso muito bem, né, se a gente estiver nessas interações, nessas trocas, tá? Então eu vou abrir aqui uma tela e vou compartilhar com vocês. Como eu falei antes, vocês fiquem à vontade para me interromper, né, se vocês acharem assim, quiserem fazer uma pergunta, algo que chamou a atenção, se gostaria por favor, para um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais disso, aí a gente já para ali e conversa mais sobre aquele tema, né, fica à vontade para expor os seus pensamentos ou alguma dúvida que tem. Bem, aqui, então, nós vamos dar um enfoque nessa apresentação inicial aqui, que é um enfoque que eu creio, pelo menos o que eu gostaria de conduzir os estudos como facilitador, é estudar o Bhagavad Gita como uma referência filosófica para o yoga. O yoga hoje é uma palavra muito comum, né? A gente encontra escolas de yoga em vários lugares, nomes diferentes de yoga, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Swastika Yoga, Kriya Yoga, e aí vai, né? Então, muitos tipos de yoga. E o conceito do Bhagavad Gita é que é como se fosse um caminho só, que pode receber diferentes nomes. Então, a gente vai entender o porquê que recebe diferentes nomes e porquê que é um caminho só. Então, é um conceito muito amplo de yoga e que nos ajuda assim a entender o que é yoga de uma forma muito profunda, entender filosoficamente, começar a olhar para a prática com olhos assim de perceber o que aquela prática pode nos prover, né? Onde se está nos levando aquela prática. Então, eu creio que esse vai ser o principal foco que eu vou tentar conduzir vocês, para entender yoga através das referências do Bhagavad Gita. E o conceito é tão profundo que ele vai incluir um pouquinho daquela expectativa da Michelle, né, de conhecer um pouco mais da cultura védica, desse arcabouço de conhecimentos, né, que tem essa cultura milenar, porque esse conceito de yoga é tão profundo que cabe tudo isso dentro dele. Então, acho que vai valer a pena a gente seguir por esse enfoque aqui, tá? Na minha opinião, e aí a gente pode mudar de opinião ao longo do caminho, mas por enquanto eu gostaria de conduzir vocês no sentido de entender um pouquinho desse conceito de yoga, né, o que tiver ao meu alcance para isso. Bom, e o que significa a gente estudar, né? O que eu estimulei, assim, quero estimular vocês aprender como estudar o Bhagavad Gita, aprender
para que serve estudar o Bhagavad Gita, quando ele surgiu, onde e o que é o Bhagavad Gita. Então, eu vou falar um pouquinho disso agora, na apresentação geral, mas ao longo do curso isso vai ficando cada vez mais claro. Então, o que é o Bhagavad Gita, né? A gente vai estudar... Espera aí que já pulou aqui. Nós vamos estudar 5 principais temas no Bhagavad Gita, que são temas bem especiais e eles ajudam a gente a entender tudo na vida. Karma, que são as leis do universo, Jiva, que significa vida, Prakriti, que são as leis e comportamentos da natureza, Purusha, que significa controlador, e Kala, que é tempo. Existe uma introdução, uma apresentação do Bhagavad Gita de um mestre chamado Bhaktivedanta Swami Prabhupada, em que ele nessa apresentação dele, né, eu aproveitei essa apresentação dele para trabalhar essa temática aqui do Bhagavad Gita. Que ele diz assim, que a cultura védica ela pretende apresentar a verdade, né? E essa palavra ela é chocante, né? Eu sou formado em engenharia, então eu tenho vários amigos que são engenheiros e a gente costuma ser bem assim objetivo, bem prático, e alguns de nós ainda costumam ser ateus. E aí dentro disso, né, dessas conversas com esses colegas, até hoje a gente é amigo e troca ideia, alguns falam assim, que papo é esse de verdade, cara? Cada um tem sua verdade, e a verdade é um consenso, não é uma coisa assim que existe por si só e tal. E esse mestre, ele é bem ousado, ele diz que sim, que existe a verdade absoluta. E é interessante como ele define isso. Ele diz assim, que a verdade absoluta é aquilo que não depende do outro para existir. Ela é por si e para si mesma. E existem alguns fatos, algumas percepções, algumas linhas, algumas referências dentro da realidade que nos rodeiam, que a gente percebe que tem isso, que não depende da nossa interpretação. Elas estão ali. Elas estão ali, não independe do jeito que eu me relaciono, do jeito que eu percebo, ela está ali, e ela está ali para mim, está para o outro, está para todo mundo. Claro que cada um vai ter sua percepção individual, mas aquilo está para todos. Então, isso que está para todos, esse estar para todos é de um jeito único, ou seja, a minha interpretação é só minha, a interpretação do outro é só dele. Então a gente vai ter infinitas, ou sei lá, dependendo da quantidade de seres vivos que existem, interpretações para aquelas mesmas referências. Ou seja, as interpretações são diferentes. Mas aquele ponto que está para mim, está para o outro, está para o outro, isso é igual. Então, esses pontos que estão para todos igualmente, esse mestre chamou de verdade absoluta. E ele disse que essa verdade absoluta, ela se baseia em 5 pilares, que são esses aqui que eu estou apresentando nesse slide para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles, para a gente tentar compreender se o que ele disse é verdade ou não. Mas a ideia principal da cultura védica é fazer com que o ser humano compreenda um pouquinho mais e cada vez mais sobre esses 5 aspectos chamados aspectos da verdade absoluta. Então vamos ver se está certo ou não, tá, gente? Daí deixa o grilinho na cabeça aí pensando, será que esse negócio de verdade absoluta existe? Será que esse papo é certo? Será que não é tudo relativo? Eu tenho a minha verdade, eu posso ter a outra verdade dele? Vamos ver. Olha, então vamos ver a questão do karma. O karma é aquela lei da ação e reação, a terceira lei de Newton, e que a gente acostumou a escutar um pouco mais do karma após o kardecismo, mas depois que começaram a chegar elementos culturais da Índia, a gente começou a ouvir cada vez mais, né? Karma, os budistas, né? Falando de karma também, ou seja, essa palavra ela começou a ficar no cotidiano das pessoas. Geralmente, pelo menos o brasileiro, até um tempo atrás,
Agora parece estar mudando um pouco isso. Mas um tempo atrás falava, ai, que karma, né? Assim como que fosse uma coisa negativa, né? Então, o karma é essa questão da ação e reação. Tudo que envolve as ações, as interações, em que existe esse conjunto de ação e reação, isso envolve o conjunto conhecido como karma. Então, quando você está estudando um fenômeno na ciência, onde você estuda a causa e o efeito na ciência, você está estudando o karma. Você está estudando a lei do karma. Então, independente de como eu percebo essa lei do karma, ela existe para qualquer coisa, para qualquer átomo. Tudo está sendo regido por essa lei de causa e efeito. Tudo. E então, quanto mais eu conheço sobre ela, mais eu tenho uma referência de algo que existe para tudo e para todos, ou seja, que é comum a tudo e a todos. Então, quanto mais eu sei disso, mais eu conheço de tudo e de todos. Porque todo mundo se relaciona com o karma, de uma forma ou outra. Então, é como se eu tivesse acesso a conhecer um pouquinho de todo mundo que existe e de tudo que existe, estudando aquilo que é comum a todos. Então, eu coloquei aqui alguns elementos aqui nesse slide, né, que a gente vai estudar especificamente no Bhagavad Gita, sobre o karma. Então, a reencarnação é um tema que nós vamos tratar. A questão do livre-arbítrio, muito importante, né, a gente entender isso, a questão do livre-arbítrio, dentro da lei do karma. O que é karma yoga? Aqui entra a palavrinha yoga, que vai ser fundamental durante o nosso curso todo, né? O que significa karma yoga? E o que significa essa palavra, que às vezes alguns de vocês já ouviram falar, especialmente quem já teve contato com a cultura, com a filosofia budista, samsara, né? A roda do samsara. Então a gente vai estudar um pouquinho mais esses conceitos também, dentro desse conceito de karma. Aí depois vem a vida, a diva. Né? A gente hoje vive um paradigma civilizatório em que coloca o ser humano como uma espécie racional, diferente das outras, e de certa forma predominante sobre as outras. Né? A cultura védica apresenta que sim, tem diferença com relação ao corpo, e nunca nega essa diferença, mas ela vai muito mais bater na tecla do que existe de comum entre todos os seres vivos. E esse ponto comum é justamente essa centelha chamada diva na cultura védica, que é a centelha de vida. Então, a centelha de vida, ela tem um comportamento parecido a todos os seres vivos. Então, quanto mais eu conheço isso que é comum a todos os seres vivos, mais eu conheço de tudo, de todos os seres vivos também. Então, e que está em mim, ou seja, mais eu conheço também de mim, e que é igual ao outro. Mas o outro é quem? Não é só o ser humano, é o cachorro, é a vaca, é o mosquitinho, as bactérias que estão em mim. Então, todos os seres vivos, eles têm algo semelhante, particular, que é parecido, né? Que é igual, na verdade. E isso independe também da interpretação que cada um tem e tal. Aquilo é comum a todos. Então, estudar isso é muito importante. A cultura védica vai dando isso para a gente cada vez mais, na medida que a gente vai se aprofundando nos estudos da cultura védica. Aí, Prakriti. Prakriti é uma palavra que ela tem vários significados. A gente tem que se acostumar um pouquinho nisso com o sânscrito. O sânscrito ele tem uma peculiaridade assim de ele poder ser traduzido de diversas formas. Isso porque é uma língua muito antiga. Então, você pode ver que o português ele não é tão antigo assim, pelo que a gente conhece, né? A gente vai aí a remontar ao latim, daí esse latim que veio se transformando e daí se tornou português, daí veio de Portugal para o Brasil e aqui já se transformou. Ou seja, não é tão antigo, mas a gente já vê muita mudança. Então, uma palavra originalmente poderia ter um significado em português, hoje já tem outros. Então, isso acontece muito no sânscrito. Então, Prakriti é uma palavra que, nos dicionários que preservam essa questão do sânscrito
clássico, eles traduzem como natureza, Prakriti sendo natureza, ou sendo natureza predominada, ou ainda feminino, ou sendo como energia. Então, existem alguns conceitos assim. E a gente vai tratar de estudar profundamente todos esses conceitos, porque eles são afins, eles são interativos. Assim como você pode falar que a natureza parece que é feminina, a terra é Gaia, é feminina e tal, isso tem a ver com esse conceito de Prakriti. Então, é um conceito profundo. E Prakriti, entendendo aqui no conceito do Gita como natureza material, uma energia que está aqui ao nosso redor, está nos rodeando, ela tem certos comportamentos, ela tem alguns elementos, né? A gente estuda na química, tem os... agora não sei quantos elementos tem na tabela periódica, depois do vestibular a gente não lembra mais nada dessas coisas. e faz tempo, né? E já deve ter inventado mais elementos aí nessa tabela periódica. Então, existe todo esse conjunto de elementos, de ingredientes que fazem parte de Prakriti. E ela tem alguns comportamentos. Na cultura védica, assim como nos alquimistas, né, como os alquimistas europeus, né, mas existem alquimistas na Índia também. Eles costumavam dizer que são 5 elementos básicos que constituem a parte grosseira de Prakriti, que é o éter, a água, fogo, terra e o ar. Um pouquinho diferente dos alquimistas europeus, né, eles não consideram o éter, mas na cultura védica tem o éter, que seria o espaço, o vácuo, né, é o éter. Aí tem as gunas, né, que fazem parte, guna significa cordas ou modos da natureza, que são energias invisíveis que vão moldando a natureza. O Bhagavad Gita explora esse conceito. E aqui, dos elementos, o Bhagavad Gita apresenta 24 elementos. Esses aqui só são 5 dos 24. Existem elementos sutis que fazem parte dessa natureza material também. Vou nomear alguns aqui, porque talvez eu não consiga lembrar dos 24, para não forçar muito a barra com vocês. Vou falar 3 sutis: a mente, a inteligência e o ego. São 3 elementos sutis que compõem nosso corpo astral, na segunda cultura védica. Esses 5 aqui, eles compõem, esses 5 aqui que estão no slide, eles compõem os 5 elementos que fazem nosso corpo grosseiro, esse aqui que a gente apalpa, que a gente sente as coisas. Esses são os 5 elementos que compõem nosso corpo grosseiro. A parte sutil seria a mente, inteligência e ego. Tudo isso faz parte de Prakriti. Mas tem mais. Tem mais 16 elementos. É coisa pra caramba. E a gente vai estudar isso no detalhe, não tão detalhado também. Porque o próprio Krishna diz no Bhagavad Gita, assim, falar, esse tema, esse assunto foi extensamente discutido nos Vedas. Então o Bhagavad Gita é meio como um resumão dos Vedas. Então o Krishna não fala muito extensamente disso, mas ele traz a referência a esses elementos, como é importante analisar e perceber que eles estão ali, né, conhecê-los. Por quê? Porque eles são elementos que são comuns a todos os seres vivos que estão, de alguma forma, lidando com a matéria. E aí eu vou ter até alguns amigos aqui kardecistas, né, amigos que conhecem um pouco dessa parte mais sutil, né, de contato aí com essa parte do perispírito, do ectoplasma e tal, essa parte mais, né, que a gente ouve falar esses termos assim, né? Até me desculpem que eu não sou tão técnico, tão conhecido nessa área, mas sabem que essa parte, ela também é de alguma forma material também, né? E isso faz parte do entendimento de Prakriti. Então, quanto mais, se até os espíritos estão envolvidos com a matéria, que seja sutil, eles estão envolvidos com isso, quanto mais eu conheço disso que eu chamo energia material, natureza material ou Prakriti, quanto mais eu conheço disso, mais eu conheço sobre a galera que está envolvida com isso, sobre mim mesmo, sobre eu mesmo que estou envolvido com isso. Então, quer dizer, é algo que
é comum também para muita gente. Não importando assim o como cada um se relaciona, essa natureza ela tem um comportamento específico, ela tem os seus elementos que são os mesmos para todos. Não importando se uma pessoa percebe um elemento ou não. Por exemplo, tem gente que não percebe muito essa parte sutil do corpo. Mas como não percebe a parte sutil? Quando você sonha com o quê? Ah, é meu cérebro que está dando conjunções químicas ali que geram esse sonho. Tudo bem, tudo bem. Mas como é que você chama isso? Mente? Podemos chamar de mente? Então, né, a gente teria que usar algumas referências para explicar esses fenômenos e tal. Então, a ideia é justamente estudar isso, que todos nós que estamos aqui, de alguma forma, envolvidos nessa natureza material, nessa prakriti, estudar ela para ver o que é comum a todo mundo, independente das interpretações, das relações que cada um mantém. Né? Então, esse olhar mais distante, assim, sem estar tão envolvido, ajuda muito a entender mais sobre nós mesmos e mais sobre todos que estão nessa jogada toda, né? Nesse jogo, nessa brincadeira com a natureza. Purusha. Purusha significa controlador. Olha, tem algumas pessoas que eu conheço que dizem assim, ó, ninguém manda em mim. Eu penso o que eu quero. Eu coloco na minha cabeça o que eu quero. Ninguém manda na minha cabeça. E a gente vai perceber que não é assim. Sempre vai ter alguém controlando a gente. Sempre tem algum controlador em qualquer nível de relacionamento que nós tenhamos dentro do universo. Sempre tem alguém que de alguma forma está nos influenciando, está nos controlando. E, por exemplo, agora eu consigo ver vocês porque tem a luz que está chegando nos meus olhos e está permitindo eu ver. Se apagarem todas essas luzes, eu não enxergo mais vocês, não enxergo mais nada que está aqui ao meu redor. Ou seja, a minha visão é controlada pela luz. Eu não tenho independência na minha visão. Vocês vão notar que, às vezes, nós não temos independência quando dirigimos no trânsito. Nós não temos independência quando nós queremos estudar numa universidade. Ou seja, sempre a gente vai ter alguém nos controlando. Quando nós somos pequenos, nós dependemos do controle dos pais ou de quem cuida de nós, né? Nos alimenta ali, nos cuida de alguma forma. Ou seja, sempre vai haver algum tipo de controle. Entender essa dinâmica de controle e como isso vai se dando a nível, em escala universal, é fundamental para perceber o quanto disso está para todos e qual seria o comportamento ideal para eu me posicionar bem em relação a isso que é comum. Não importa se eu aceito ou não aceito, mas se eu não aceito e a coisa está ali, peraí, então eu tô me fazendo de ignorante. Então eu tenho que entender, já que está aí esse lance dos controles, dos controladores, como é que eu vou levar isso que está para todo mundo? Como é que eu vou me situar em relação a esses controladores? E aí, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para um controlador que é considerado o controlador principal do meio ambiente que nós vivemos, que é justamente o conceito dele. Ele também até há um tempo assim, né, falou assim, mas vai dizer agora que o tempo é absoluto. Não tem o Einstein que veio com a teoria da relatividade, que o tempo é relativo? Como assim? Então, no Bhagavad Gita, Krishna dá um conceito de tempo que é absoluto, sim. Quer escutar? Vou dar um spoiler. Diz assim, o tempo é aquele que modifica a matéria. Ele diz com outras palavras, ele fala assim, eu sou o devorador de mundos. Como que ele coloca, ele se apresenta como o tempo, o devorador de mundos. Aquilo que está destruindo tudo dentro da matéria. O tempo, ele está modificando a matéria. E modificação significa destruir o estado anterior para deixar margem a um novo estado.
Então, o tempo, ele modifica a matéria, quer eu perceba ele na velocidade da luz, além da velocidade da luz, ou devagar, ou com, não importa a minha percepção, não importa como eu estou medindo o tempo. Porque a medição é algo particular, a percepção é algo particular. Agora, o que o tempo faz para todo mundo é a mesma coisa. Então, esse ponto comum é super importante e fundamental da gente entender, porque assim também a gente entende um pouquinho mais de tudo e de todos, porque percebe que todo mundo está se relacionando com o tempo de alguma forma. E aí vem aquele conceito de controlador. Todo mundo é controlado pelo tempo. Mas peraí, eu participei de um curso que falava de gestão do tempo. E foi super legal, eu parei de procrastinar as coisas, eu comecei a ficar mais ligado. Mas, gente, não dá para a gente fazer a gestão daquele que é o gestor maior do pedaço aqui. É ele que manda. Em termos de controlador, se a gente for ver a hierarquia, o tempo está na cadeia, no topo da cadeia. O tempo está controlando tudo e todos dentro da natureza material. Não tem ninguém que fica fora do controle do tempo na natureza material. Ele é o controlador supremo. Purusha, ele é o Purushottama, de certa forma. Bom, então isso é o que a gente vai estudar, né? Como que a gente vai estudar? A cultura velha, pode me interromper, tá, gente? Se vocês chamam atenção a algum dos aspectos, ela falou assim, peraí, Goura, eu não engoli esse negócio de verdade absoluta, não, aí fiquei em dúvida, e pode me chamar a atenção aí, e pode colocar a proposição, a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá? Enquanto vocês não me interrompem, eu estou tocando o barco. Como que a gente vai estudar? A cultura védica, ela propõe que todos nós devemos nos atentar a 3 aspectos da matéria de estudo. Então, eu vou pedir para vocês entenderem isso com bastante cuidado, para vocês usarem como ferramenta. É bem interessante essa ferramenta aqui. A cultura védica, ela diz assim, que tudo que você vai estudar pode ser dividido em 3 partes. Se você conhecer essas 3 partes, você conhece bem aquela matéria de estudo. Se você tem uma noção geral das 3 partes, você tem uma boa noção geral do que você vai estudar. Então, essas 3 partes são o seguinte. É muito importante você conhecer o Sambandha, que são as entidades e relações envolvidas naquele processo, naquele estudo que você vai fazer. Você vai estudar história, geografia, vai fazer educação física, vai fazer engenharia, vai fazer yoga. Você tem que saber quais são as entidades que estão envolvidas naquele estudo e quais serão as relações que vão se estabelecer durante o processo. Eu vou estudar e vai ter uma sala e vai ser aula presencial, a gente vai ter que sentar nas cadeiras, vai ter que cuidar das cadeiras, não pode riscar, tem que cumprimentar o professor quando chega, tem que respeitar os amigos, os colegas na sala de aula, não posso sair chutando as cadeiras, ou seja, vai ter as pessoas que limpam ali o ambiente, eu tenho que respeitá-los também, venerá-los de uma certa forma. Tenho a direção da escola que eu estou participando, ou seja, você vai sabendo quais são as entidades e qual o relacionamento que tem entre todas essas entidades, entre o diretor e o professor, entre o professor e o aluno, entre o professor e a carteira, entre o aluno e a carteira, entre o aluno e a pessoa que faz a limpeza, ou seja, você saber de todo mundo que está envolvido ali e quais são as relações que estão envolvidas. Isso chama Sambandha. Outra parte são as práticas. Quais são as práticas que estão envolvidas naquele processo de conhecimento? Então, dentro do Bhagavad Gita, as práticas que nós vamos estudar são os tipos de yoga. Então, aqui, esse slide, ele representa um pouquinho do estudo que nós vamos focar como ênfase, que são as práticas de yoga que nós vamos gradualmente ir conhecendo. Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga.
Traduzindo um pouquinho o sânscrito aqui, yoga da ação, yoga do conhecimento, yoga da meditação e yoga do coração, yoga do amor. Então, ou da devoção, o pessoal traduz aí de diversas formas. Então, cada tipo de yoga dessa escada aqui está fazendo parte da mesma escada, que é chamada Buddhi Yoga, ou Yoga da Iluminação, ou Caminho da Iluminação. Buddhi Yoga significa Caminho da Iluminação. O Caminho da Iluminação recebe nomes diferentes dependendo do degrau que a pessoa está. Então, toda pessoa que estiver tentando se iluminar de alguma forma está escalando essa escada. Seja na universidade, fazendo um curso superior, seja fazendo uma prática de Hatha Yoga, seja fazendo meditação, seja num centro espírita, seja lendo um livro que lhe acrescenta, lhe faz crescer, ela está trilhando, subindo essa escada, que chama Buddhi Yoga. Nós vamos entender isso cada vez melhor ao longo do estudo do Bhagavad Gita. Ele vai nos dando referências em que a gente fala, estou entendendo isso. Opa, estou vendo aqui alguma coisa piscar aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Então, esses tipos de yoga, eles são como que a Ari perguntou se só existem esses tipos de yoga. Esses são os tipos de yoga apresentados no Bhagavad Gita. Como o Bhagavad Gita, ele é um genérico, assim, ele é um resumão da cultura védica. Esse caminho, né? Como é que você poderia, por exemplo, fazer um curso superior que está voltado assim para um crescimento pessoal? A pessoa não está indo lá só para conseguir um diploma, para ganhar dinheiro e viver bem. Não, ela está crescendo, tentando ter um crescimento interior, um crescimento pessoal, independente dos efeitos externos. E ela vai fazer esse curso superior porque ela acredita que esse curso superior na universidade vai dar isso. Como é que eu vou chamar esse tipo de yoga? Então, aqui a gente vai tentar encaixar esse tipo de yoga dentro dessas quatro nomenclaturas aqui. Por exemplo, como é que você vai classificar um praticante da Igreja Católica, alguém que está indo na Igreja Católica, assiste a missa, faz o sacramento e tal? Que tipo de yoga ele vai estar praticando aqui? Nós também vamos pegar e vamos tentar classificar dentro desse tipo de yoga aqui. E o pessoal que vai na Umbanda, que tipo de yoga ele está? Aí você vai, segundo as referências que o Bhagavad Gita está aqui, vai colocar a Umbanda como se fosse um tipo de yoga também. Então, tudo que colabora para a iluminação pessoal de alguém pode ser chamado de yoga. A referência que o Bhagavad Gita nos dá é uma referência analítica para entender em qual parte do caminho da iluminação a pessoa está praticando, a pessoa, devido ao seu nível de consciência, está mais focada. Então, poderia se dividir essa escadinha em infinitos degraus. Porque é algo contínuo. Ela não é assim, steps assim mesmo, sabe? Mas a gente, para facilitar entendimento, para dar umas referências de entendimento, a gente vai usar essas referências que são referências do Bhagavad Gita. Referências védicas. Respondeu, Aline? Respondeu sim, muito bom, obrigada. Eu estava escrevendo, eu não fazia ideia dessas distinções. Muito bacana, gostei de saber, Legal, obrigada. Obrigado a você. E aí, nós vamos então para a terceira parte do conhecimento, né, gente? Olha, que é importante vocês sempre focarem. Se vocês vão fazer um curso superior, qualquer coisa, vocês têm que preocupar em saber essas três coisas. A terceira e última, né, é prayodhana, as metas. Quais são as metas de estudar o Bhagavad Gita? Justamente conhecer de uma forma mais profunda, que eu acho que, em questão de profundidade, gente, dá para ir no infinito. Então, um pouquinho mais, pelo menos, o Bhagavad Gita vai nos ajudar a conhecer esses 5 pilares, que são os pilares da verdade absoluta védica. Aquilo que a gente apresentou antes. Essa, na verdade, é a meta de estudar o Bhagavad Gita.
né? Então, a gente vai estar estudando isso. Sempre vai estar conhecendo Karma Yoga. Para quem que qual é o tipo de pessoa que pode praticar Karma Yoga? Qual é o tipo de pessoa que não consegue praticar Karma Yoga? Quais são as práticas de Karma Yoga? Qual é a meta de Karma Yoga? Então, a gente vai sempre estar jogando com esses três. Sambandha, Abhideya e Prayodhana. Em todos os processos que a gente vai estudando. E para que a gente vai estudar? Para quê? Estudar o Bhagavad Gita. Bom, eu acho, né, essa é a minha interpretação, tá, gente? Aí vocês podem, quem já estudou pode também colaborar, colocar para que já estudou e sente que serve o Bhagavad Gita. Mas eu acho que um dos principais motivos é encontrar soluções para problemas. Uma vez, meu mestre, né, de Bhakti Yoga, ele disse que ele foi para a Índia e ele estava andando lá numa cidade do interior lá e tinha uma banquinha escrito assim, ele sabe ler hindi, né, e sânscrito e tal, e ele estava escrito assim, acho que em hindi, escrito, aqui responde-se todas as dúvidas, aqui se soluciona todos os problemas. E ele falou assim, eu ouvi dizer que quem estudava o Bhagavad Gita podia resolver todos os problemas, então eu vou lá ver se eu consigo responder quem passar por aqui. E a banca estava vazia, né? Então ele ficou atrás da banca ali esperando as pessoas. E daí chegou uma pessoa perguntando um endereço ali naquela banca, né? E aí ele respondeu qual era o endereço, porque ele conhecia o varejo onde ele estava. Mas a ideia é que o Bhagavad Gita, ele realmente traz assim um ferramental para lidar com problemas, galera. E vocês vão ver o contexto em que se dá o Bhagavad Gita. Gita significa canção, Bhagavad Supremo, a canção do Supremo. Então, e é isso porque é uma conversa entre Deus e um homem, um guerreiro. Um guerreiro quer fugir da batalha. E o cara quer fugir porque ele está com muito problema. Vocês têm uma ideia do problema dele? Ele tem que enfrentar pessoas que são muito queridas para ele, que estão no exército inimigo. O avô dele, o tio dele, pessoas muito queridas, o mestre dele está lá do outro lado. Pessoas que viram ele crescer e foram muito afetuosas com ele. E esse cara, o problema dele é que ele é o cara, o guerreiro mais qualificado do exército dele. Ele é o cara assim que todo mundo tem fé que vai tomar a frente e vai trazer a vitória para eles. E ele, com esse peso nas costas, olha com quem ele tem que lutar e vê pessoas por quem ele tem muito amor, muito carinho. Você já ouviu falar de situações em que a pessoa às vezes tem que arriscar sua vida pelos demais? Isso é difícil. É um baita de uma situação desafiadora, né? Agora, você ter que matar pessoas queridas, galera, isso é um desafio para lá de difícil. Super difícil. Então esse guerreiro estava nessa situação e ele pede água, ele quer sair. Ele pede, né, para Deus ali no caso, me tira daqui, não quero ficar nessa história. E justamente Krishna, né, que é considerado o avatar ali e tal, que ele tem ele como Deus, começa a conversar com ele. E aí começa a explicar essa maravilha que a gente vai começar a estudar daqui a pouco, para ajudar ele a resolver essa parada. Então, se o conhecimento do Bhagavad Gita ajuda ele a resolver essa situação difícil para ele, o que dizer para os nossos problemas? Que às vezes alguns de nós estão passando por problemas difíceis também, que não são fáceis, não é qualquer um que pode encarar. Mas o Bhagavad Gita, ele traz solução para aquela situação que é tremendamente difícil e, portanto, se admite, né, por questão assim de lógica, que qualquer problema menor que esse vai ser possível de resolver com o conhecimento do Bhagavad Gita. Então, eu considero assim um livro de soluções. Ele ajuda a pessoa a ter parâmetros, diretrizes para resolver seus problemas. Isso é bem legal. E autorrealização. Para mim, a autorrealização significa a pessoa se conhecer melhor, se situar melhor em relação ao mundo e também conhecer melhor o mundo para se situar melhor.
eu entendo isso, autorrealização é isso, eu me realizar quem eu sou, né? Cada vez ficar mais realidade quem eu sou. Então eu acredito que o Bhagavad Gita vai ajudar a gente nessa jornada. Quando surgiu o Bhagavad Gita, gente? Bom, eu fiz umas pesquisas na internet, assim, e eu encontrei referências arqueológicas do Bhagavad Gita de 3.000 anos atrás, assim, de como que em pedras, né? Bhagavad Gita talhado em pedra, encontrado no mosteiro budista. Então, assim, como que até o pessoal os arqueólogos que encontraram referenciaram que o Bhagavad Gita ele é uma escritura budista, né? Os caras passaram bem longe não. Quer dizer, eu acho que né, temos alguns amigos aqui que vêm do budismo, mas eu falo longe porque, de certa forma, o budismo nega um pouco as escrituras védicas, né? A literatura védica. E o Bhagavad Gita faz parte da literatura védica. Mas tem muito a ver em termos de essência, né? O budismo, essencialmente, ele tem tudo a ver com o que o Bhagavad Gita também traz. E pelo menos parte do Bhagavad Gita. E então eles relacionavam assim, mas a referência da cultura mesmo indiana, né, dos indianos, como eles apresentam o mundo deles, eles dizem que o Bhagavad Gita ele foi falado há 5.000 anos atrás, foi escrito um pouquinho depois assim ele é um livro histórico. Ele não é um livro como que, assim, um mito, alguém escreveu ali uma ficção filosófica incrível e ficou para a humanidade. Existe um local na Índia que até hoje se preserva, assim, sítios arqueológicos, estudos relacionados a Kurukshetra, que aparece nesse mapa aqui, nessa manchinha vermelha aqui na Península Índica, né, aqui na Índia, que é o campo de batalha onde aconteceu o Bhagavad Gita, e existem várias referências históricas sobre o evento que aconteceu ali, que foi essa batalha, né, e sobre os reis da época, vários assim, fatos arqueológicos e históricos, mas que infelizmente não chegam muito pela nossa cultura devido a Europa se colocar como que o início de tudo ali, né? Que foram os gregos, os primeiros, depois vieram os romanos, né? Quem Michele estuda história aí não me deixa. Então, falta, né, Michele? Falta a gente conhecer um pouco mais dessas histórias, né? Então, o pessoal de lá, né, os historiadores de lá, eles têm muito isso, sabe, Michele? Eles têm muita riqueza nas bibliotecas, nas pesquisas, nos artigos deles. Então, vale a pena dar uma fuçada lá para encontrar, tem bastante coisa. Tem livros contemporâneos de pesquisadores que começaram a fazer essa ponte para fugir um pouco do eurocentrismo, para trazer esse conhecimento mais à luz da cultura ocidental. Então, vale a pena, tá? Então, está relacionado com a cultura da Índia, tá? O Bhagavad Gita. Cultura milenar e assim, até hoje, a gente percebe que a Índia, né, eu conversei com uma amiga, até hoje, a Índia, ela tem o Bhagavad Gita como sendo uma escritura de cabeceira de cama. Todo mundo. Se você vai ver fotos do Mahatma Gandhi, você via ele com o Bhagavad Gita debaixo do braço. Ele fez um comentário do Bhagavad Gita, em que você vai encontrar Bhagavad Gita por Mahatma Gandhi, em que ele comenta o Bhagavad Gita. Então, assim, todo mundo lá lê Bhagavad Gita, conhece Bhagavad Gita, então é algo muito intrínseco à cultura deles e não é de agora, tem muitos anos. Tá? Então, a gente vai encontrar muito, em termos de prática, do que se fala no Bhagavad Gita, mais presente na cultura indiana, inclusive hoje. Então, por isso que a Michele falou assim, é interessante, ela falou assim, né, olha, eu gostaria, né, de ouvir um pouquinho mais dessa parte filosófica, histórica da Índia, né? E
E a gente também, na medida que foi estudando, eu também busquei essas referências. Eu creio que de slide era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. O resto eu vou cortar por aqui, senão vai ser spoiler. E deixa eu só voltar aqui. Eu quero mostrar para vocês. Eu tenho alguns Bhagavad Gitas aqui comigo, assim, que eu tive a oportunidade de ganhar, assim, de amigos. Alguns eu tive a oportunidade de comprar. Esse aqui, ó, é o Bhagavad Gita tal como é, de Swami Prabhupada. Ele é bem famoso. Ele é um livro relativamente grosso, né? Ele, ó, bastante coisa. Porque o Bhagavad Gita em si, ele é bem fininho, gente. Vou mostrar 2 Bhagavad Gitas para vocês aqui que são fininhos. Ó, esse aqui, ó, ele tem o verso, só os versos. Esse aqui também. Ó, esse aqui é antiguíssimo também. Um amigo me deu. E só tem as traduções, só os versos. Então ele acaba sendo um livro fino. E esse aqui é grandão, é grossão, porque ele tem comentários de Swami Prabhupada. Esse livro aqui é uma joia da cultura da Índia, porque ele fez um trabalho que eu admiro muito em termos acadêmicos. Vou mostrar para vocês aqui um detalhe que eu admiro muito nessa obra, que vocês podem ter assim como referência. Quem tiver a oportunidade de comprar ela para estudar, vale a pena. Ele tem um glossário que te ensina a ler sânscrito. Talvez aqui não vai dar para vocês, mas olha, aproximando um pouquinho da câmera, vocês vão ver ali, ó, tem as letrinhas em sânscrito, os desenhos do Devanagari, e tem dizendo que são consoantes, que são vogais. E aí você pode ir estudando isso aqui, daí você pega, ele também traz cada verso do Bhagavad Gita, ele coloca o Devanagari original. Aí pega o Devanagari, estuda o Devanagari, aprende e traduz você mesmo. Não precisa você ficar contando com a tradução de outras pessoas. Então ele fez um trabalho assim que permite esse nível de estudo, para que a gente possa estudar o Bhagavad Gita e se aprofundar, porque até isso é uma coisa que eu queria pedir para vocês. Alguns de vocês vão perguntar assim, tá, mas qual Bhagavad Gita que eu estudo? Eu já ouvi dizer que tem essa versão, tem aquela versão, tem aquela outra. Olha, o primeiro que aparecer na sua frente. Porque as traduções dos versos, elas não diferem muito. Elas são meio que parecidas, assim. Agora você vai ver essa questão dos comentários. Um comentarista, ele vai ter a tendência a explicar segundo o contexto histórico que ele está, segundo a prática de yoga que ele faz. Por exemplo, Mahatma Gandhi, convenhamos assim, vocês vão até concordar comigo, Mahatma Gandhi era um praticante de karma yoga. Ele estava muito preocupado com o karma da Índia, com a liberdade da Índia, com aquela ação de libertar a Índia. Ele não estava preocupado muito com a questão analítica, de conhecimento, ou de meditação, ou de bhakti, de devoção. Ele estava preocupado em libertar a Índia. Então é karma yoga. Então, quando ele comenta o Bhagavad Gita, ele traz esse viés da análise do Bhagavad Gita através desse prisma de karma yoga. Então é bem interessante estudar sobre esse prisma. Vão ter outros comentaristas que vão analisar pelo prisma de conhecimento, analisar mais. Se vocês pegam, tem um Bhagavad Gita de Yogananda Paramahansa, talvez alguns de vocês já ouviram falar desse grande yogi. Ele é famoso no Ocidente pelo trabalho que ele fez nos Estados Unidos, e ele tem um livro bem famoso chamado Autobiografia de um Yogi. Mas ele tem um Bhagavad Gita que é maravilhoso, em que ele é muito analítico. Cada verso ele pega como se fossem metáforas de análise pessoal, análise do eu, análise da natureza, e ele vai analisando. É muito conhecimento que está ali dentro, analítico. Então é mais no prisma de Jnana Yoga. Você vai pegar esse aqui, Bhagavad Gita como ele é, você vai ver ele comentando o Bhagavad Gita no prisma do Bhakti Yoga. Então, esses diferentes prismas,
eles vêm como comentários que nos ajudam a ter um tipo de visão mais profunda, porque eles, de certa forma, mastigaram o Bhagavad Gita para nós e nos entregaram um pouquinho disso. O nosso objetivo aqui eu não vou conseguir evitar isso, porque eu acabei estudando com mestres de Bhakti, eu acabei lendo também algumas coisas de Jnana, de Karma, eu não vou conseguir passar um pouquinho das minhas interpretações. Mas é importante vocês entenderem que o objetivo é ler o Bhagavad Gita e a gente conversar sobre isso, para vocês também começarem a treinar, a vocês interpretarem, a vocês buscarem a trabalhar essa questão de entender aquilo que vocês estão estudando com o arcabouço de conhecimento de vocês mesmos, para vocês colocarem isso em prática no dia a dia. Em termos de referência, eu estou trazendo uma referência de uma cultura milenar, joia, mas para quê? Para eu poder comparar com aquilo que eu conheço, para ver se aquilo me ajuda a entender melhor esse meio ambiente, essa realidade, com outra referência. Eu acho que, na verdade, todo estudo que a gente faz é para isso, para a gente ter referências para entender melhor essa realidade, né? Então, o Bhagavad Gita, eu acho que vai se prestar muito bem a isso, tá, gente? E aí eu vou pedir para vocês sempre essa colaboração de vocês colocarem o que chamou a atenção, se vocês têm alguma dúvida, né, para justamente contribuir nesse aspecto. Então, acho que era isso que eu tinha para fazer de apresentação. Eu queria deixar à vontade de vocês colocarem o que chamou a atenção de vocês, se vocês acham que vai cumprir a expectativa de vocês esse curso. Eu poderia apresentar cada capítulo também, mas eu acho que vai tomar um tempinho, ou não. Eu vou rapidinho só mostrar para vocês aqui os capítulos, tá? Permitam aí. Show. Eu vou uma passada rápida, tá, gente? Vamos lá. Ó, o capítulo 1, eu tenho um mestre que eu gosto muito de estudar o Bhagavad Gita dele, chama Tripurari Swami. Ele mescla análise e Bhakti. É bem interessante. E aí ele faz ele é praticante de Bhakti, é um mestre de Bhakti, ele traz umas questões psicológicas de coração que são bem interessantes, assim, e analíticas também, sabe? Tripurari Swami. Deixa eu só... Alguém fez um comentário aqui no chat. Deixa eu pegar ali. Gente, eu não estou conseguindo achar mais a janelinha de chat aqui. Aqui. Indicações dos livros. Tá, posso sim, Cristine. Posso deixar. Eu vou colocando, então, depois eu vou na hora de eu pedir para vocês comentarem o que vocês acharam melhor, eu vou escrevendo algumas das referências que eu tenho aqui, tá? Vamos lá, então. Esse capítulo 1, ele chama Tripurari Swami de Yoga do Desespero. Todos os capítulos ele coloca como intitulados como yoga, como é um tipo de yoga. Né, a Arine me perguntou se existem só esses 4 tipos. Né? Para ele, cada capítulo é um tipo de yoga. Então, são 18 tipos de yoga. Ele chama esse primeiro aqui de Yoga do Desespero. Bem interessante. Aí, o capítulo 2 chama de Sankhya Yoga, Yoga da Análise. O capítulo 3 de Karma Yoga. A gente estuda sacrifícios, dharma, luxúria. Capítulo 4, conhecimento transcendental. A gente vai aprender mais sobre sacrifícios. Sacrifícios aqui entenda-se como rituais, ritualísticas, né? Os sacro-ofícios, né? Mestre, discípulo. E há um parênteses dentro desse capítulo que é bem interessante. Capítulo 5, Karma Yoga também. Esses primeiros capítulos são dedicados a Karma Yoga. Tá? Os 6 primeiros capítulos. Eles dão uma geralzona em Karma Yoga. Bem importante. E aí só que ele fala de um aspecto do Karma Yoga que é renúncia. Bem interessante, galera. Bem interessante isso. Aí depois capítulo 6, Sankhya Yoga, que é análise. E aqui já entra o Ashtanga Yoga. É bem interessante também como está relacionado a análise com o Ashtanga, né? A prática dos asanas e tal. Aí aqui eu fiz um slide resumão. Capítulo 8. Ele chama de Yoga para alcançar o Supremo, que é um Bhakti mesclado com Ashtanga.
no capítulo 7, eu pulei aqui, é karma mesclado com Bhakti. Capítulo 7. Capítulo 9 é Yoga do Tesouro Oculto, que é como que uma ênfase a Bhakti, mas com uma descrição bem peculiar de Bhakti. O 10 seria o Yoga da Manifestação Divina. E o 11 é Vishvarupa Darshana Yoga, e o 12 é Bhakti Yoga. Então, esses 6 capítulos intermediários, do 7 ao 12, tratam de Bhakti Yoga. E os capítulos 13, 15 e 16, eu aglutinei eles aqui, mas a gente pretende estudar eles um a um e aos pouquinhos. Eles falam sobre conhecimento, jnana, análise. E aí eles apresentam esse conjunto de conhecimentos aqui, para a gente ir trabalhando eles e conhecendo mais deles. Mas o foco é Jnana Yoga. E os capítulos 14, 17 e 18 trabalham um conceito que é impressionante, é muito gostoso, assim, até recomendo a tarefa de casa para vocês da semana. Até a próxima quarta, que nós vamos voltar a ter o nosso encontro, e o domingo, nós vamos ouvir falar dos modos da natureza, das gunas. Então, as primeiras leituras do capítulo 1 e o capítulo 2 já falam das gunas, sem exatamente explicar o que são. Agora, se você ler o capítulo 14, o 17 e o 18, você já vai saber o que se trata isso. E aí vai ser mais interessante a leitura. E não só isso, quando você lê isso, você vai ficar parece que você vai ganhar uma lente de ficar analisando tudo, todo mundo e você mesmo. Porque ali tem uma explicação de como que, das energias sutis que nos rodeiam, mas que moldam o nosso jeito de ser, a nossa personalidade, o que a gente come, como a gente reage a certos estímulos. Isso tudo é moldado, segundo o Bhagavad Gita explica, por energias e tem um comportamento meio genérico, segundo a predominância de uma dessas 3 energias em nós. Então, claro, a gente vai ler dessa forma genérica, mas a ideia é justamente ir buscando o autoconhecimento para ver a dosagem de cada energia dessa em nós mesmos, para entender o comportamento da nossa natureza adquirida, como cada um de nós tem uma natureza adquirida. Aqui a Michelle me perguntou assim, como vai ser a leitura e como vai ser separada a leitura para cada aula. Vai ser por versos. A gente criou uma dinâmica nos últimos edições do curso em que a gente lia partes do Bhagavad Gita. Então a gente pedia que cada um já pegasse seu Bhagavad Gita e se preparasse, né? E aí a gente repartia a leitura. Vamos ler esse capítulo todo, gente. Então tá. Daí repartia entre 5, 6, 7 pessoas que estavam ali presentes. Cada um lia um pouquinho de versos. E depois eu entrava com comentário. E depois o pessoal entrava com seus comentários e dúvidas. Essa dinâmica. Obrigado, Michele. Essa pergunta é bem importante. Então, gente, são esses os capítulos, são 18 capítulos do Bhagavad Gita. Então, são esses que a gente vai estudar. Depois eu passo esses slides para vocês, tá? Eu quero fazer um convite para vocês. A gente tem um grupo no WhatsApp que um monte de gente está me pedindo para ser grupo do Telegram. Talvez a gente mude para o Telegram, mas é que, nossa, eu acho que eu já estou meio tiozão, já tá difícil mudar alguns hábitos por aí. Eu estou no grupo do WhatsApp e aí a gente está ali compartilhando informações e tal. Mas todo mundo está me dizendo, eu já experimentei mesmo, que no Telegram ele tem a vantagem de não precisar apagar o conteúdo. Quando você deleta do teu celular, as informações ficam lá. E isso dá um histórico de referência ao pessoal que vai entrando, pessoal novo, interessante, porque eles podem buscar coisas que estavam ali, ou quem quiser fornecer para quem estava ali, que chegou recente agora, é só falar para buscar. Então, quer dizer, em termos de referência de estudo, eu acho mais interessante o Telegram.
pelas facilidades. Mas eu depois vou conversar com os meus coleguinhas também lá do outro grupo, se topa todo mundo migrar, para a gente poder fazer isso juntos, né? E aqui eu já passei para vocês aqui o link, aqui no chat, tá? Busca ali o link para o grupo do WhatsApp. Por favor, entrem ali por enquanto. Aí a gente migra para o Telegram, meio que todo mundo junto. Eu sei que vai dar 2 caminhos aí, mas, sabe, desculpa, sou eu. É da minha parte, a minha dificuldade. Sou meio lento nessas coisas. Eu vi que tem outras perguntas aqui. Eu achei o livro para baixar e eu acredito que foi o que o professor comentou. Se puder, eu posso mandar no grupo do WhatsApp. Pode, por favor, Gabriela. Pode mandar lá, por favor. Esses capítulos são do próprio Bhagavad Gita ou é da estrutura do curso? São do Bhagavad Gita. Aqueles títulos é que mudam segundo o autor que está, o comentarista do Bhagavad Gita. Então, uma pessoa vai comentar o Bhagavad Gita e percebe que aquele capítulo ali, ele está falando de um determinado tema. Eu queria fazer uma parte nisso que eu acho que eu não comentei muito para vocês. O Bhagavad Gita, ele é um extrato de um livro maior chamado Mahabharata. O Bhagavad Gita, ele tem 700 versos. E o Mahabharata, ele tem 200.000 versos. Imagina só. Então tem um livrão chamado Mahabharata, que 200.000 versos, e dentro desse livrão tem 700 versos que o pessoal pegou e falou assim, olha que coisa linda esse trecho desse livro, e chamou de Bhagavad Gita. E não só isso, as pessoas que extraíram, falaram assim, ainda essa conversa aqui, esse trechinho, dá para dividir em 18 partes. E essa divisão, gente, é antiga pra caramba. Você vai pegar Bhagavad Gitas medievais, eles têm 18 capítulos. Antes ainda, tem 18 capítulos. Então é impressionante assim, como que os indianos, nessa cultura védica, eles têm essa necessidade de quebrar em pedacinhos para entender melhor, analisar. Então eles são muito analíticos. E aí eles fizeram isso no Bhagavad Gita, e aí alguns comentaristas, eles mudam o nome dos capítulos, desses 18 capítulos, justamente por essa liberdade um pouquinho, né, de interpretação e tal, porque é a parte que eles podem modificar. O que eu já percebi que é um esforço deles não modificarem é a tradução, são os versos mesmo, né? Manter isso para gerações futuras como uma referência ancestral. Aqui tá. E aqui eu tenho participado. É melhor, né? Então, o Telegram. Obrigado, Cristina, você falou. O horário dos encontros é às 6h30, tanto aos domingos quanto às quartas-feiras. Esse curso ele está sendo promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina e há um link onde é possível fazer a inscrição na página do projeto Sala Verde da UFSC. E ali, quem faz a inscrição entra num processo de homologação, que aí eles vão homologando o pessoal, né? Vão homologar significa que eles jogam para dentro do pessoal inscrito. E o que isso traz de vantagem? Traz vantagem que depois vai receber a certificação e que, em caso seja feita alguma comunicação geral sobre o curso, sobre outros cursos, inclusive, que eles fazem, eles aproveitam o cadastro e vão comunicando. Então, você começa a fazer parte do projeto Sala Verde. E aí tem meio que uma comunicação direta com o pessoal lá de tudo que eles estão fazendo. Isso é interessante. E aí, para o pessoal que está aqui, eu queria pedir uma gentileza de vocês colocarem aqui o nome e o e-mail, se vocês puderem colocar ali no chat, porque daí eu vou copiar e vou fazer uma lista de presença de hoje, que isso vai contar como presença nos nossos encontros, tá? Para certificação. Eles pedem 75% de presença para ter a certificação. Como é um curso duradouro, eu não sei como é que vai ficar para cada um de vocês participarem, mas a gente vai gravar também as aulas.
a gente, né, o Prema, ele se colocou à disposição para nos ajudar nisso, a subir num canal do YouTube e depois o pessoal poder assistir. E o pessoal da Sala Verde também nos pediu isso, para eles disponibilizarem para o pessoal que consulta o projeto, que quer ter acesso às aulas do projeto, então aí vai ter acesso a esse canal também. Pessoal, vocês gostariam de fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Fique à vontade, por favor. Você perguntou, né, por que motivo que não está aqui. E, a minha irmã caçula, há 2 anos, começou a estudar Vedanta. Ela foi para a Índia e observando, né, ouvindo as experiências dela, eu acho que é uma forma bem interessante de você se autoconhecer, ter mais resiliência por tudo que ela sempre frisa, nós não temos controle de nada. E é muito interessante, porque ela é bem mais jovem, mas amadureceu muito. Por isso que eu me interessei por suas aulas. Poxa, Adriana, que legal você compartilhar isso, hein? Incrível. Essa, na verdade, é a minha expectativa também, amadurecer nesse sentido aí que sua irmã está falando, sabe? Ter essa percepção mais, né? Um pouco mais sóbria, mais estável da realidade, né? A realidade pode mudar bastante, mas a gente ficar tranquilo, né? Legal. Vedanta e Bhagavad Gita, boa pergunta. Dani, então, Vedanta, olha, os Vedas é um conjunto de escrituras, de conhecimento, na verdade, ancestral, milenar, que está relacionado com a Índia, mas como o próprio Veda se apresenta como uma cultura universal, que não pertence a um lugar específico. Ele apresenta conceitos, temas, personalidades, conhecimentos relacionados a diferentes lugares do universo, inclusive. Eu costumo brincar com o pessoal assim mais íntimo, né? Que eu gosto muito desse negócio de ficção científica e tal, que é um negócio, é uma literatura dos ETs, assim, sabe? Ela é extraterrestre. A cultura védica, né? Os Vedas. E aí tem as escrituras mesmo, né? Os Vedas, eles são 4 principais. São o Atharva, o Yajur, o Sama e o Rig Veda. São os 4 Vedas principais. E além desses 4 Vedas principais, dessas 4 escrituras, nós temos os Itihasas, que são histórias que acompanham a cultura védica, mas que trazem essas histórias, são romances, epopeias, que trazem no meio de dramas incríveis um fundo de conhecimento védico bem amplo, bem assim, substancial também. Então é como se uma pessoa que não tivesse saco nem cabeça para ficar estudando os conceitos védicos e tal, toda a linguagem técnica necessária para analisar e tal, quando vai estudar um romance daquele, vai ler um romance daquele, uma epopeia daquela, vai se maravilhando com os dramas familiares que existem, as brigas de casais e papapá, tal. Só que no fundo de tudo isso, como pano de fundo, está sendo apresentado a cultura védica. Isso se chama Itihasas. Tem 2 Itihasas que são principais, o Mahabharata e o Ramayana. E aí nós temos os Puranas. Os Puranas, eles são como anexos aos Vedas. Eles trazem um detalhe do conhecimento védico, assim como dando mais atenção para algum detalhe. E interessante assim que são vários Puranas, se não me engano são 18 Puranas, 6 para cada tipo de gunas. Existem Puranas no modo da ignorância. Por favor, estudem o capítulo 14, 17 e 18. 6 Puranas no modo da ignorância,
6 Puranas no modo da paixão, 6 Puranas no modo da bondade. E cada um, então, especifica em conhecimentos védicos relacionados àquela modalidade da natureza. Então, é bem interessante os Puranas, estudar os Puranas também. E os Puranas, eles são tratados como anexos ou comentários védicos, os comentários dos Vedas. E existe o Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra é como uma compilação de todo o conhecimento védico e que é passado em sutras. Então, em pequenas frases que vão resumindo um conhecimento vastíssimo, Vedanta Sutra. E então, respondendo um pouquinho, né? Já um pouquinho a sua pergunta. O Bhagavad Gita está dentro do Mahabharata. Então, o Mahabharata é um Tihasya. E, por ser um Itihasya, ele traz o conhecimento védico de pano de fundo. Só que dentro desse pano de fundo, que o livro é bem grandão, né, 200 mil versos, esses 700 versos, eles dão uma condensada nesse conhecimento védico. O Bhagavad Gita é considerado como que um resumão da cultura védica. Resumo assim mesmo. É como que o Sutra do Sutra. Ele é um sutra dos sutras védicos, do Vedanta Sutra. Então, Vedanta vem dessa palavra Vedanta Sutra, que são o resumo dos Vedas. Existe uma escritura chamada Vedanta Sutra, que ela foi compilada por Vyasadeva, também se dá autoria, e que daí ele resume todos os Vedas nesse Vedanta Sutra. E então, o Bhagavad Gita, ele é considerado um resumo, um sutra do Vedanta Sutra. Prabhu Gaurahari, ¿será posible ahondar un poco más en el tema de las tres modalidades de la naturaleza material? Sim, Prabhu. Graças. O Prabhu perguntou um pouquinho sobre isso que eu pedi de tarefa para vocês de casa, né? Estudar o capítulo 14, 17 e 18. Que vai ser apresentado ali que existem 3 energias que são chamadas, dentro dos 24 elementos da natureza material, um dos elementos é chamado o imanifesto, ou não manifestado, ou invisível, que são o imanifesto, que é apresentado como um elemento só, ele se divide em 3 energias, que são as gunas. Gunas significa cordas. É engraçado até que existe uma teoria das cordas, né? Que é uma teoria matemática, mas que ela não é aceita como teoria matemática, porque ela é uma matemática que usa 14 dimensões, e como o ser humano ele só consegue perceber 4 e 5 dimensões no máximo, dali para cima é só matemática filosófica, não dá para provar cientificamente. Então, é filosofia ainda, a teoria das cordas. Mas aqui no Bhagavad Gita se fala da teoria das cordas também, que é justamente entender como a energia material ela é moldada por 3 aspectos que são distintos, mas que quando eles se misturam, eles vão dando formatos únicos na proporção de como eles se misturam. Imagina como as 3 cores básicas, né, o vermelho, o azul e o amarelo, quando eles vão se misturando, eles podem dar todas as outras cores, dependendo do grau com que se misturam. Então, essas 3 gunas, dependendo do grau em que elas se misturam, elas permitem moldar a natureza material, tudo que existe em termos de natureza material, tudo, inclusive na parte sutil, de uma forma particular, segundo a dosagem delas. Então, quando a gente estuda esses capítulos 14, 17 e 18, a gente começa a entender um pouquinho dessa dosagem, principalmente relacionada ao corpo humano. Um pouquinho também a gente vai percebendo em relação ao meio ambiente, às cidades, aos lugares onde a gente vive, onde a gente dorme, aos tipos de relacionamento que a gente tem com as pessoas. Tudo isso
conforme a gente vai estudando, a gente vai começar, a gente vai permitir a gente analisar a realidade, que a realidade está sempre sendo moldada pelas três gunas. Eu sou bem tiozão, galera. Eu sou do tempo que eu assisti o lançamento do filme Matrix. Então, assim, não sei se vocês já viram aí o filme Matrix, mas tem umas cenas lá que o Neo, ele se ilumina, daí ele vê ele começa a ver a realidade de Matrix como numerozinhos. Né? Ele vê como que os números, o código que está por trás da realidade que antes parecia palpável para ele, ele vê como se fossem números. Quando você começa a se aprofundar no estudo das três gunas, você começa a olhar para tudo e ver as três gunas. Não vê mais uma pessoa brava, por exemplo. Você não vê mais a pessoa brava. Você fala assim, ela está sob a influência de um tipo de energia. Você não vê mais a pessoa, você vê a influência da energia sobre ela. E sobre si mesmo. Você percebe que às vezes não é você. É um tipo de energia que está ali te influenciando. E é incrível esse estudo. Sabe por quê? Porque como ele fascina a gente, ele fascina o Arjuna também. O Arjuna falou assim, tá, mas ô Krishna, incrível isso aí. Como é que é o cara que está livre dessas energias, que transcendeu essas energias? Aí ele fala assim, olha Arjuna, por incrível que pareça, a pessoa que transcendeu essas energias não liga se está sob a influência de uma ou de outra ou de outra. É interessantíssimo isso. Vai bem de encontro com o que a Adriana falou assim. A pessoa cada vez mais ela fica estável, não importa o tipo de influência que está acontecendo com ela, inclusive. Se está acontecendo alguma coisa na cabeça dela, ela percebe que ela não é a cabeça. A cabeça está sob uma influência energética específica. Então vale a pena vocês estudarem, galera, porque desde já, se alguém aqui estuda psicologia, vai ter uma referência védica para estudar mais profundamente esse lado sutil, inclusive da psique, porque a psique também é moldada por essas três energias. É incrível. Prabhu, solo este spoiler, no mais. Eu tenho uma dúvida, é só uma coisa que eu lembrei, e aí eu não sei se tem a ver, mas acho que eu fiquei curiosa. Você falou sobre Jiva, não sei se é essa a pronúncia certa, mas me lembrou a ideia de Atma. E aí eu queria saber se é parecido, se é alguma coisa diferente e tal. Michele, é a mesma coisa. Atma e Jiva são... a ideia é conectar os dois termos. Pode ser separado, mas dentro do Bhagavad Gita eles se levam ao mesmo conceito. Atma e Jiva como sendo a mesma coisa. Ô Vera, que legal que você é psicóloga, hein? Bom saber. Depois até a gente pode ir compartilhando nos grupos aí de estudo, né, por interno, assim, as nossas profissões, para a gente trocar ideias e ver assim, né? Poxa, podia dar essa contribuição aí da sua área de conhecimento para o que a gente está falando e tal, isso é bem legal. Pessoal, por favor, fiquem à vontade para falar mais aqui e perguntar e contribuir aí com, inclusive, comentários, o que vocês estão achando, o que vocês querem saber um pouquinho mais. Prabhu Prem, por favor, se tem alguma outra coisa, algum questionamento, se você queria mais spoiler do que esse. Mientras eu vou copiando acá os nombres e e-mails de ustedes. Hare Krishna, Prabhu. Haribol. Hare Krishna. Le tengo una pregunta, por favor. Encantada, mucho gusto. ¿Puede, por favor, usted decirme un poco más sobre el campo de Kurukshetra? Sí, como que es... Aí na parte... Vou falar em português despacito, ¿usted comprende? Sí, sí, comprendo todo. Lo he estado escuchando todo momento en portugués.
me cuesta más hablarle yo en portugués, pero le entiendo todo. Ah, que bueno, tá bem. Então, Kurukshetra é um campo de batalha, que é um lugar físico que existe hoje na Índia, foi preservado esse local, e a época também existia e é considerado um lugar de peregrinação. Antes dessa batalha, hoje ainda é considerado um lugar de peregrinação, um lugar sagrado para as pessoas daquela cultura, devido a eventos relacionados, aí como eu disse, né, assim, com seres de outros planetas, inclusive, que intercambiavam ali relacionamentos e tornaram aquele local um lugar auspicioso, um lugar bom de se praticar qualquer ato. Então, foi escolhido aquele local como um local de batalha, porque muito das motivações que houveram aí para a Batalha de Kurukshetra, isso vai ficar explícito para quem puder estudar o Mahabharata, puder assim, né, se aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento do Mahabharata. Foi escolhido aquele local justamente por essas características de ser um lugar sagrado, um lugar assim onde se esperava que por qualquer resultado que fosse para qualquer dos lados, o resultado seria um resultado bom, não importa quem ganhasse. Então, quando eles acordaram de fazer a batalha naquele local, eles foram com essa expectativa. Quem perder aqui, saiu ganhando. Quem ganhar, tudo bem, vai ser ganhando mesmo. Então, assim, porque é um lugar assim, que como que eles pensavam, né, e pensam até hoje, que é um lugar em que vale a pena morrer. É como que um lugar que vale a pena abandonar essa vida naquele local. Porque os resultados por abandonar a vida num local como aquele seriam super auspiciosos. Em termos, aí para aquela cultura, isso é muito importante, a questão da reencarnação, para onde vai depois e tal. Então, esse é o valor cultural de Kurukshetra, daquela época. E hoje ainda os indianos preservam isso, desde então. Foi antes da batalha e depois. Não é, Kurukshetra não ficou famoso depois dessa batalha. Não. Kurukshetra é famoso antes da batalha. E a batalha aconteceu lá justamente por essa fama. E aí existem assim interpretações, né, dessa escolha do que seria esse campo de batalha. E aí muita gente referencia Kurukshetra como se fosse a nossa própria mente, o nosso corpo, onde nós estamos batalhando pela nossa liberdade numa batalha de Kurukshetra. Nós somos como o Arjuna, recebendo conselhos na nossa voz interior, né, do nosso mestre interior interno, para ganhar essa batalha, como se Krishna estivesse ali nos aconselhando como Arjuna para ganhar a batalha no nosso campo, né, de batalha, que é o nosso corpo, a nossa mente. Isso são interpretações já, mas o fato histórico e o contexto é esse, né, de que houve essa batalha naquele local, e esse local ficou mais famoso ainda depois dessa batalha, devido à batalha, mas ele já era famoso por ser um lugar de peregrinagem, um lugar considerado sagrado, santo. Pessoal, eu estou caladinho aqui, mas eu estou copiando os nomes e os endereços, os e-mails, mas vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer comentários, se vocês têm alguma dúvida. Eu sei que alguns de vocês têm, inclusive, conhecimentos do Bhagavad Gita, vocês poderiam falar um pouquinho de o que o Bhagavad Gita ajudou a contribuir para a vida de vocês, ou se vocês preferirem também fazer alguma outra pergunta relacionada ao Bhagavad Gita, ou algum comentário que a gente fez aqui durante essa apresentação que chamou a atenção de vocês, fica à vontade, porque eu preciso copiar os nomes aqui, tá? E aí eu vou copiar e vou conversar com vocês. Haribol, Prabhu Hare Krishna. Pero si hago el comentario en español, ¿los demás entienden? Sí, ¿Sí? Yo creo. Muy Sí. bien. Pues a mí, como estamos empezando, como es la introducción, entonces tampoco quiero
arruinar las sorpresas que van a venir, pero sí me parece pertinente a la introducción. Quería hacer un comentario relacionado con los distintos Bhagavad Gitas que tenemos accesibles, porque el Prabhu hizo un muy buen comentario de diferentes Bhagavad Gitas y de lo que podríamos ver, pero creo que no le vi mostrar un Bhagavad Gita muy especial que preparó Srila Bhakti-Kavya Tulanandacharya Swami, que es el Bhagavad Gita en poesía, porque Srila Prabhupada, que trajo este conocimiento a Occidente, el Bhagavad Gita tal como es, él dijo que cuando a uno le gustaba mucho un libro, si uno quería profundizar más en ese libro, podía escribirlo en poesía, y que eso ayudaba mucho a profundizar en el libro y que ayudaba a las otras personas también a entender mejor el libro. Y eso Srila Prabhupada mismo lo había hecho. Él escribió en su lengua original, en bengalí, el Bhagavad Gita en poesía. Entonces, Srila Bhakti-Kavya Tulanandacharya Swami hizo lo mismo en su lengua materna, en español. Él escribió el Bhagavad Gita en poesía, un poema para el alma. Y este fue traducido al inglés, A Poem for the Soul, y también pues fue traducido al portugués. Entonces, ese libro entrega una gran oportunidad para comenzar a adentrarse en la música del Bhagavad Gita, para empezar a sentirlo en el corazón. Y luego ya de que se ha podido leer todo el Bhagavad Gita, se puede leer en una tarde, ¿no? Porque es solamente la traducción directa del sánscrito en versos. También en la forma de shlokas, 4 líneas, 4 versos. Pero va sin los comentarios y sin el sánscrito. Entonces se puede leer de corrido y así en una tarde. Y eso da una muy buena impresión de lo que es el Bhagavad Gita completo. Y luego de esa inspiración uno puede saltar al Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, al Bhagavad Gita de Sridhar Maharaj, al Bhagavad Gita de Srila Tripurari Swami, y así adentrarse en distintos Bhagavad Gitas que van profundizando cada vez más en ese conocimiento. Entonces, yo se los recomiendo muchísimo, y ahí el Prabhu quizás puede luego poner la link de la traducción que se ha hecho al portugués. Eso es lo que yo quería comentarles, puesto que yo admiro mucho ese trabajo, ese Bhagavad Gita en poesía que hizo Swami Tulananda Acharya, y se los recomiendo muchísimo. Realmente es una manera muy práctica de entrar en el Bhagavad Gita. Muchísimas gracias, Prabhu, por tan bella lección y por iniciar este curso del Bhagavad Gita, y a todos los presentes, porque todos juntos lo hacemos, ¿no? El estar todos aquí presentes, podemos entonces juntos aprender. Todas las preguntas son importantes. Yo también quería comentar eso, algo que siempre nos dice Gurudeva, porque a veces las personas piensan que mi pregunta a lo mejor no es muy importante, voy a quedar como persona poco inteligente si pregunto algo que en realidad es muy obvio. Y la verdad es que la pregunta siempre beneficia a quien pregunta, al que recibe la pregunta y a todos los que están presentes escuchando esto. Entonces es muy bueno siempre preguntar, y todas las preguntas son inteligentes, todas las preguntas sirven, y uno siempre aprende algo nuevo. Por más que uno haya escuchado muchas veces a lo mejor la respuesta, hacer la misma pregunta a otra persona nos va a dar una perspectiva diferente. Entonces yo les recomiendo mucho que se atrevan a preguntar. ¿Es la madre Adriana quien está ahí, mi querida amiga de Brindavan? A ver, estoy viendo a los participantes. Estoy sin los lentes, me los saqué, así que a lo mejor no estoy reconociendo bien, pero sí conocí en Brindavan a las madres de allá que creo estar viendo ahora. Es muy bonito esto, los grupos nos permiten reencontrarnos siempre. Bueno, una gran alegría y muchas gracias por su paciencia. Gracias, Hare Krishna, hasta la próxima vez a todos. Muchas gracias por el comentario.
E esto, mi maestro é esse maestro que meu mestre é esse mestre que a Matashi Jai Bhakti comentou. Ele é ele gosta de poesia, ele gosta de poetar, assim. Então ele fez esse trabalho do Bhagavad Gita realmente belíssimo. E quem tiver a oportunidade assim depois a gente compartilha o link para vocês lerem, né? Vocês terem assim, esse interesse, e porque é realmente demais. Obrigado, viu, Matashi? Obrigado por compartilhar isso. Eu não sabia que já tinha em português, eu pensava que só tinha em espanhol ainda. Então vamos repassar para o pessoal aí. Pessoal, aqui a Dani perguntou mais uma coisinha. O Bhagavad Gita é a história entre o guerreiro e o mestre, como a gente falou, e ele faz parte do Mahabharata, é isso? Qual seria a história do Mahabharata? Mahabharata é uma história sobre uma dinastia, sobre toda uma série de gerações de uma dinastia que culmina na Batalha de Kurukshetra. Então, é uma história anterior a essa batalha, a esse evento que traz o Bhagavad Gita, né, traz essa conversa. E há uma série de tramas, de dramas que vão acontecendo, até que acontece a Batalha de Kurukshetra. A Batalha de Kurukshetra é como que o final, assim, o ápice e o final, a conclusão da epopeia. E é claro, aí tem mais o finalzinho, assim, que é a amarração das pontas que ficaram soltas. E o autor é incrível nisso, assim, você lê o Mahabharata e você não fica frustrado de jeito nenhum, sabe? É uma coisa muito divertida, gostosa de ler. E tem algumas novelas que também trouxeram, assim, de uma forma bem interessante, bem rica, o conteúdo do Mahabharata. Tem uma que depois a gente pode compartilhar os sites também onde tem essas novelas indianas. E tem um filme do Peter Brook, que ele é um inglês, né, que fez o Mahabharata, e o filme dura umas 3 horas, mas é um filme teatral, assim, o objetivo dele não é exatamente passar as nuances dramáticas que estão envolvidas no Mahabharata, porque tem muitos detalhes ali que mostram o drama real, assim, né? Ele trabalha uma questão mais metafórica. E então é um Mahabharata para se estudar, o Mahabharata do Peter Brook. Agora essas novelas indianas, eles já fazem com todo o sentimento, todo o drama que é característico do próprio livro. Só que no fundo desse drama todo tem a cultura védica, assim, sendo passada sutilmente. Então é bem interessante isso. Você vai vendo esses conceitos de controlador, de tempo, do karma, da natureza, né, desses condicionamentos da natureza. Você vai na questão da alma, né, do Atma, da Diva. Tudo isso vai ficando cada vez mais presente assim no decorrer da história. Então vale a pena para quem puder assistir a novela, ler o Mahabharata, né? Quem tiver uma edição do Mahabharata à disposição, ler também. Vale muito a pena, gente. Pessoal, olha, o tempo era mais ou menos 1h30. Eu tinha combinado com o pessoal da Sala Verde 1h30, mas vocês são muito bons de papo. Então eu vou pedir licença para vocês, para a gente poder se encontrar, senão tem que vai que vocês enjoam, né? Tem que ser um pouquinho de cada vez. A gente se encontrar na quarta-feira. Aí, por favor, conto com vocês, conto com os comentários de vocês, ajuda na leitura, então providenciem um Bhagavad Gita. Vou pedir para a Matashi Jai Bhakti se ela me ajuda nesses links do Bhagavad Gita em poema de Srila Bhakti Kavya Tulananda Maharaj, que é o meu mestre, e outros também que nós temos conhecimento, assim, que a gente pode indicar para vocês, tá? E vocês podem ou comprar, né, a versão para ler na mão física, né, ou baixar uma virtual, um PDF. Tá bom? Então, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela companhia. E obrigado ao meu mestre aí que me permitiu, me abençoou aí para a gente poder se encontrar. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. 14, 17 e 18.
Cristine, 14, 17 e 18 mesmo. É isso aí. Lembrou da tarefa, né? Isso mesmo. Esses são para a Obrigado. próxima? Esses capítulos são para a próxima aula? É isso, gente? Pode ser. Isso, Aline, é legal, assim, é como que uma tarefa para as próximas aulas. Então, quanto antes estudar, mais gostoso vai ser. Tá certo. E como é que eu posso te chamar? É Goura? Pode ser. Os meus amigos mais próximos chamam de Goura. Mas minha mãe chama de Fabiana, ela também é minha amiga, então você que sabe. Tá bom. Obrigada. A Gabriela disponibilizou no grupo do WhatsApp já o link para quem não tinha. Eu não tinha ainda a Bhagavad-gita, então eu já vou acessar por ali, PDF. Pô, Gratidão. que legal, que legal. Gratidão, Boa noite, gente. querido. Boa noite para vocês, até breve. Beijo, você. Boa noite. Obrigado. Boa semana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare